Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos explicando um pouco mais a nossa metodologia, hoje eu quero apresentar para vocês como funciona a nossa metodologia CRISP-DM. No último vídeo, né, que o Juliano apresentou para vocês, a gente comentou um pouco mais a nossa metodologia de forma mais abrangente, dando a visão de ponta a ponta, desde quando os clientes entram aqui na gestão de dados até terem, né, os seus primeiros resultados. Hoje a gente vai aprofundar naquela primeira etapa, que é o CRISP-DM, em que é uma metodologia super utilizada por várias empresas do mundo para conseguir minerar os dados e conseguir tirar insights da maneira adequada em todo o projeto de data science, data modeling, data mining, por aí vai, ok? Então, antes da gente começar a comentar de como funciona aqui na gestão de dados, tá? Eu quero trazer aqui alguns conceitos básicos, né, do que é a metodologia CRISP-DM, quando que foi cunhada e por aí vai. Então, fazendo alguma pesquisa, a gente descobriu que CRISP-DM foi uma metodologia cunhada na década de 90, em 1996, né, com seus primeiros estudos publicados aí em 1999, e basicamente ela é uma sigla para a seguinte frase: Cross Industry Standard Process for Data Mining. O que isso quer dizer em português? Basicamente, na tradução literal, é um processo padrão interindústrias para mineração de dados. Ou seja, é um método, um conjunto de boas práticas, um conjunto de etapas pré-definidas que podem funcionar para diferentes segmentos de mercado, diferentes indústrias, para o resultado de mineração de dados. Então, todo e qualquer projeto de mineração de dados, ou seja, que você precise entender, descobrir padrões, modelar seus dados e por aí vai, pode utilizar a metodologia CRISP-DM para seguir esse projeto, para realizar esse projeto. Por isso a gente resolveu utilizar essa metodologia, porque nós, como consultoria de BI, a gente atua em vários segmentos, né? Desde empresas de tecnologia, a empresas da área de finanças, de investimentos, até indústrias da primeira, né, pode ser transporte, por aí vai. Então a gente atua com diferentes segmentos, então por isso a gente precisa de metodologias em que elas atuem, né, e funcionem com todos os segmentos possíveis. Além disso, encontramos uma pesquisa que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que mostra que quase 50% dos projetos de mineração de dados atualmente utilizam a metodologia CRISP-DM para executar os seus projetos. Então, isso também nos dá mais autoridade, que mostra que a gente está usando uma metodologia que grande parte do globo também usa. Beleza? Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu quero explicar para vocês como funciona cada uma daquelas 6 etapas do CRISP-DM, ok? A primeira etapa é o Business Understanding. Basicamente, é o entendimento do negócio. Nessa etapa, nós aqui da gestão de dados, a gente se preocupa em entender quais são os objetivos do nosso cliente ou daquele projeto, em fazer uma mineração de dados, entender os seus dados para dentro da sua empresa, né? Então a gente busca entender se o objetivo dele é entender padrões dentro da área de marketing, dentro da área de vendas, entender o perfil de cliente, ou ele quer só ter um acompanhamento um pouco melhor dos resultados de marketing, vendas que ele atua e por aí vai, né? Então, dentro dessa etapa, a gente conversa muito com o cliente e entende os objetivos de negócio dele, e aí a gente consegue entender o que vai ser o indicador de sucesso ou insucesso desse projeto, né? Então, por exemplo, vamos supor que um projeto, o objetivo dele seja entender a previsibilidade de resultados ao longo de um ano todo, né? Dos próximos 12 meses. Para isso, a gente já consegue entender e estimar que tipo de dado, quais são as fontes desses dados, né, que a gente vai precisar consumir para montar executar esse projeto e atingir esse objetivo esperado desse projeto, né? Então isso acontece nessa primeira etapa de business understanding. Fazendo um link já com a segunda etapa, que é de data understanding,
A gente só consegue ir para essa segunda etapa se a gente tem a primeira etapa de Business Understanding bem resolvida. Então, como eu disse anteriormente, sabendo esse objetivo, a gente vai saber que dados consumir e onde consumir esses dados. Aí, nessa parte, a gente vai para dentro das ferramentas que vão nos trazer esses dados, começa a fazer a parte de ETL, né, de extrair e transformar esses dados, carrega dentro de um banco de dados, dentro de uma planilha e começa a verificar. Então, exemplo, se é um cliente que quer saber a previsibilidade de resultado de vendas ao longo dos próximos 12 meses, eu com certeza vou precisar saber, dentro do IRP, dentro do CRM dele, quantas vendas ele teve no passado, para conseguir gerar essa previsibilidade, né? Com isso, eu vou precisar ter acesso ao CRM e IRP dele e extrair esses dados para dentro do meu banco. Então, nessa parte, a gente começa a fazer essa verificação cruzada, né, com o objetivo do negócio. Então, para saber a previsão de vendas, eu preciso saber o histórico de vendas. O histórico de vendas está batendo? Não está batendo? Está correto? Não está correto? E aí é um processo bastante de vai e vem, sempre feito a quatro mãos, nós e os clientes, para conseguir trazer uma acurácia bem confiável de todos esses dados. Ok? Passou das etapas, das duas primeiras etapas, a gente vai para uma terceira etapa, que é o Data Preparation, que é basicamente a preparação desses números, desses dados, para conseguir modelar depois, ok? Então, na primeira eu entendi os objetivos do meu projeto, do negócio. A segunda eu entendi como estão a qualidade dos meus dados. Na terceira, eu vou preparar esses dados para montar um modelo, montar um dashboard, por aí vai, para conseguir responder aquelas dúvidas do negócio. Então, primeiro, os dados estão validados, agora eu começo a preparar. Então, respeitar as regras de negócio. Então, vamos supor que naquele exemplo de previsibilidade de vendas, a gente entendeu o histórico de vendas e entendeu que vendas só é considerado venda para esse projeto, para aquele negócio, as vendas que estão marcadas com tal informação, né? Que estejam com tal propriedade assinalada lá dentro do IRP e por aí vai. Então, com base nisso, com base nessa regra de negócio, eu preparo os meus dados respeitando esta regra para não ter dúvidas lá na frente. Então, tudo isso, todo esse deparo de regra de negócio e preparação dos dados acontece nessa etapa, ok? Feito o preparo dos dados, eu vou para a etapa de modelagem, de modeling, ok? Aí pode até haver uma bifurcação, digamos assim, nesse projeto, que eu posso utilizar esse modeling ou para aplicar machine learning, a aplicar data science, entender um padrão, né? Aplicar regressão e por aí vai, para conseguir entender previsibilidade dos meus números, né? Entender o modelo que isso acontece, que funcionaria muito bem para o exemplo que eu estava dando, então de prever vendas ao longo dos próximos 12 meses, ok? Mas eu também posso utilizar essa etapa de modeling basicamente para entender o meu passado e montar um dashboard que o cliente consiga consumir esses resultados e aí não precisa ter nada de machine learning envolvido nesse caso, tá? Toda essa decisão acontece no modeling, né? Que eu posso aplicar de fato um modelo de machine learning, por aí vai, ou não aplicar o modelo e utilizar só a etapa seguinte, que é o de avaliação, evaluation, ok? Nessa etapa de avaliação, eu vou consumir os dados preparados durante essa metodologia do CRISP-DM, ok? Então, nessa etapa de avaliação, a gente vai olhar para os dados, olhar para o resultado do modelo, olhar para os resultados que meu dashboard trouxe, né? E por aí vai, e começar a consumir, começar a verificar se isso está de acordo ou não com o que eu esperava, com os outros estudos que eu já tinha feito e por aí vai, ok? Depois disso tudo revisado, feito, consumido, estudado, né, várias hipóteses testadas e etc., eu faço a publicação, o deployment, né, desse modelo de machine learning,
nesse banco de dados que a gente estruturou e por aí vai, tá? Nesse deployment, basicamente acontece a finalização do projeto, né? A revisão desse projeto, o que deu certo, o que não deu certo, para ele ser utilizado por todo mundo depois, ok? Em termos práticos, né? E aí vocês podem consumir isso, ver um pouquinho mais disso, na verdade, dentro do nosso Instagram, também em outros vídeos aqui no YouTube. Para os nossos projetos que são basicamente voltados para as áreas de marketing, vendas e customer success, o que é o deployment? O deployment é basicamente a publicação final do nosso Growth Panel, né, dos nossos dashboards, em que o cliente consegue consumir todos os resultados de ponta a ponta dele, desde dos visitantes que o marketing gera até o site dele, até as vendas e até o upsell que CS vai realizar, né, dentro desses dashboards. Então, isso acontece dentro do deployment, ok? Então, dentro da nossa realidade, é assim que a gente utiliza a metodologia CRISP-DM para dentro dos nossos clientes, beleza? Assim eu contei um pouquinho mais de como a gente utiliza essa metodologia dentro do nosso dia a dia. Os próximos vídeos a gente vai trazer mais detalhes sobre outras etapas da nossa metodologia que o Juliano apresentou no vídeo anterior a este aqui. O próximo vídeo que a gente vai publicar, a gente vai mostrar a nossa metodologia chamada Mapeia, que basicamente é essa metodologia que a gente utiliza para gerenciar e organizar os nossos projetos com os nossos clientes, ok? Então, pessoal, fiquem por dentro aqui dos próximos vídeos, deixa seu like, comenta e compartilha com o pessoal para a gente mostrar aí esse conteúdo que é super legal para mais pessoas, beleza? Obrigado!